Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Como foi a Páscoa? Ganharam bastante chocolate? O coelhinho passou por aí? O coelhinho esteve aqui na minha casa, vocês sabiam? E ele deixou rastros pelo caminho. Verdade. Assim, hoje nós vamos iniciar a aula mais ou menos igual nós fizemos lá na escola. Porque como está se prolongando, né, essa pandemia, como a gente tem que ficar em casa, então a gente vai tentar voltar normal no ritmo como era na escola. Não de atividades, a mesma quantidade, mas como a gente fazia exatamente, certo? Então, antes de iniciar, a gente fazia a nossa rotina. A gente marcava lá no quadro ou lá naquele mural, naquela plaquinha, que a gente ia fazer naquele dia, o que a gente tinha de aulas, certo? Então, hoje a Prof. Jéssica vai marcar lá na folha sulfite, para vocês entenderem. Então, olhem só. Então, hoje, a nossa rotina. Se ficar tortinha, porque a Prof. está escrevendo de cabeça para baixo. Opa! Então, primeiro nós fazíamos o calendário. Depois, a leitura. Como hoje nós temos aula de português, é a leitura das sílabas e a leitura do alfabeto. Então, vou colocar lá. Depois, nós vamos fazer atividades no livro. Depois, bilíngue. O prof vai colocar lanche, que não podemos esquecer. Continuação da atividade. Hoje nós temos projeto literário e depois a despedida. Ok? Então, essa é a nossa rotina de hoje. Para vocês terem um cronograma do que vocês precisam fazer em casa. O prof diminuiu atividades, porque lá no nosso horário de aula, dizia assim, aula de português, inglês, matemática e ciências naturais. Então, a gente vai fazer só português hoje e tinha mais o para casa. Só atividade de português e nem para casa. A prof vai enviar porque vocês já estão em casa, certo? Quero ver capricho, combinado? Então, prestem atenção. Seguindo a nossa rotina, então, primeiro é o calendário. Como nós não temos o calendário da sala e a prof não tem aquele pezinho, nós vamos usar da agenda. Então, lá na agenda diz assim, abril. Se ontem foi domingo, dia 12, depois do 12 vem que dia? 13, porque depois do 12 vem o número 13. Se ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. De que ano? Muito bem, de 2020, certo?
Depois do calendário vem a leitura do alfabeto e a leitura das sílabas. Para isso, eu vou precisar da minha ficha de apoio. Peguem a ficha de apoio de vocês. A prof espera um pouquinho. Lá na ficha de apoio, eu vou virar o lado que está o alfabeto e as sílabas. Como eu preciso estudar a família silábica, então eu vou usar este lado aqui, ok? Vou fazer as vogais, vou ler as vogais, A, E, I, O, U, de trás para frente, U, O, I, E, A. Agora eu vou para as letras. Eu vou falar a letra e a sílaba. Quando eu for ver a sílaba, eu já vou olhar como se escreve de letra cursiva, porque nós precisamos se preparar para o segundo ano, certo? Então vamos lá. Letra B. Ba, be, bi, bo, bu. Letra C. Ca, co, cu. Letra D. Da, de, di, do, du. Letra F. Fa, fe, fi, fo, fu. Letra G. Ga, go, gu. Letra H. A, E, I, O, U. Lembra que o som da letra H é o som das vogais, certo? Que ela vai representar. As outras é com vocês. Eu quero ver. Agora, lá na nossa rotina diz assim, ó, atividades no livro. Então, nós vamos pegar o livro 2. Como hoje só tem português, eu vou abrir lá no comecinho. Lá na página 21. Essa atividade é muito interessante. Diz assim: atividades 52. Decomposição da palavra. Exercício de aplicação. Ative a memória. Vamos observar como se formam as palavras. Em seguida, faça o exercício conforme o modelo apresentado. Então, lá eu tenho o desenho de uma cama. Estão vendo a cama? Lá eu tenho a palavra cama. Cã vai formar uma sílaba. Deixa eu pegar o lápis. Aqui eu tenho uma sílaba. Cã. Ma. Aqui eu tenho uma outra sílaba. Prestem atenção lá no exemplo. Uma sílaba, ca. Outra sílaba, ma. Quando eu junto, forma cama. Lá eles pediram para separar a familhinha silábica do C e a familhinha silábica do M, do ma. Família silábica do C. Então, vamos juntar. Ca, co, cu, C, si. Familhinha silábica do M. Ma, me, mi, mo, mu. Então, lá eu tenho um outro desenho. Eu tenho uma janela. Eu vou separar. Lembra que a prof ensinou a separar em sílabas? Então, já eu vou escrever lá no primeiro quadradinho. Ne, eu vou escrever lá no segundo quadradinho. Lá, eu vou escrever no terceiro quadradinho. Então, eu tenho 3 sílabas, certo? Agora, eu vou fazer a família silábica de cada um. A familhinha do J, a familhinha do N e a familhinha do L. Igual eu fiz lá em cima com o C e com o M. Podem começar. Prof. Jéssica, mas é para fazer com a letra cursiva ou com a letra de caixa alta? Vocês vão ver qual é a letra que vocês estão melhor. Qual que tá mais bonita? É a caixa alta? É a letra cursiva?
porque agora a gente precisa começar a se preparar para o segundo ano. E para ir para o segundo ano, não é só escrever de letra cursiva. Eu preciso também aprender a ler. Então, para eu poder aprender a ler, eu preciso treinar as sílabas, certo? Então, eu só vou fazer com a letra cursiva se eu reconheço. Se eu ainda não reconheço, vamos esperar mais um pouquinho. Mas eu acho que todos já sabem, né? Então, vamos tentar, porque esses são sílabas. É bem fácil. Combinado? Não custa tentar. Se a mãozinha doer, mexe a mãozinha, faz um exercício, se alonga e volta a trabalhar. Combinado? Vamos para a próxima página. Lá na página 22, a gente vai fazer o mesmo exercício que a Prof. Jéssica ensinou até agora, mas são com imagens diferentes e palavras diferentes. Então, lá eu tenho sofá, são duas sílabas. Vou fazer a família silábica do S. Olha o som. E o Fá, família silábica do F. Lá eu tenho tapete. Vou fazer a família do T, do T, família do P, do P e a família do T de novo, certo? Porque são 3 sílabas. Tapete. Olha como eu separei. Vamos para a próxima página. Atividades 53 e 54. Qual é a letra? Então, nós já sabemos que para escrever eu preciso de letras, certo? Que juntando as letras eu vou formar uma sílaba. Que juntando as sílabas eu vou formar uma palavra. Que tem essas letras podem ter vogais, como pode ter consoantes, certo? Exercício de aplicação. Número 1. Responda ao que se pede. Lá do ladinho tem um desenho do quê? Robert. Muito bem. De um sapo. Letra A. A palavra sapo tem quantas letras? Então, olhem só. Já para pegar uma folhinha, pra gente ver essa atividade juntinhos. Vou escrever. Sapo. Quando eu falo letras, 1 letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras. Quantas letras tem a palavra sapo? 4 letras. Letra B. A palavra sapo tem quantas vogais? Deixa eu ver. Essa é uma vogal? Não. A é uma vogal? Sim. Então, nós temos o A. P é uma vogal? Não. O é uma vogal? Sim. Quantas vogais eu tenho? 2. Muito bem. Então, lá na letra B, 2 vogais. Letra C. A palavra sapo tem quantas sílabas? Sílaba é quando eu vou juntar as palavrinhas. Então, vamos lá. Sapo. Sapo. Quantas sílabas? Muito bem. 2. Pinte as letras que formam o nome do animal. Então, eu vou pensar. Quais são as letras que formam sapo? E vou pintar essas letrinhas lá embaixo. Eu vou procurar as letrinhas que formam o nome do sapo. Vamos para a próxima página. Cansou? Então, espere um pouquinho. Vai lá tomar uma água,
que a prof espera. Página 24. Diz assim: observe as palavras. Então, lá eu tenho 1, 2, 3, 4 retângulos com 4 palavras. Então, eu preciso observar, mas eu preciso ler também, porque eu preciso treinar a minha leitura. Para eu ler, eu tenho que pegar um dedinho e o outro dedinho e eu vou juntar as sílabas, certo? Eu vou juntar as letrinhas, formando uma sílaba e formando uma palavra. Então, prestem atenção. Lá eu tenho, vamos juntar, uma sílaba, uma letra e a outra letra. S, o O vai ficar sou. Mas lá eu tenho L sozinho. Como é que é o som do L? Vou juntar. Sol. Sol. Que estranho. Vou tentar de novo. Sol. Sol. Então, já tenho a palavrinha sol. Vamos para a próxima. L-U, lu. Lu, a. Lu, a. As próximas palavrinhas é com vocês. Vamos lá para atividades. Diz bem assim: quantas vogais? Nós vamos ver de todas as palavras. Eu vou fazer do sol com vocês, mas o resto a prof quer ver se vocês entenderam. Combinado? Então, vamos lá. Lá eu tenho a palavrinha sol. E diz assim: quantas vogais? Então, eu já sei que as vogais, elas são A, E, I, O, U. Tem essas vogais lá na palavra sol? Sim. Então, o sol tem uma vogal, que vocês vão colocar o lá embaixo do sol. Depois pergunta quantas letras. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. Eu tenho 3 letras na palavra sol. Então, eu vou lá embaixo, onde pergunta quantas letras, e vou fazer o número 3. Agora, eu quero ver da lua, do dia e da noite. Combinado? Número 4. Complete com as letras que faltam. Então, observando lá, eu tenho várias imagens, vários desenhos. Eu tenho um coco, eu tenho um coração, eu tenho uma cebola e eu tenho uma faca. Para fazer o coco, se eu observar lá, eu só tenho as consoantes. Quer dizer que eu vou ter que preencher com o quê? Com as vogais, certo? Então, eu vou pensar na palavra, falar a palavra, ouvir o que eu estou falando para depois escrever. Então, vamos lá. Co, 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 co. C e o O. O C já está. Então, eu vou fazer o O. Co, co. Novamente, vou fazer o O. Agora, vocês vão fazer do coração, da cebola e da faca. Próxima atividade. Essa é um pouquinho mais complicada, então vamos prestar atenção. Exercício proposto. Ative a memória. Ativar a memória é lembrar do que nós já trabalhamos, do que nós já estudamos. Então, prestem atenção. Lembra que a prof pediu para vocês estudarem a familhinha silábica de cada um?
Lembra que lá no comecinho nós fizemos a família silábica das palavrinhas? Lembram? Das letras? Agora, para esse exercício, diz assim, número 5. Leia as palavras. Depois, escolha em cada uma delas uma sílaba e contorne-a. Em seguida, escreva uma nova palavra com a sílaba. Veja o exemplo. Ui, até me confundiu. Então, primeiro, nós vamos ler todas as palavras. Então, lá eu tenho Paulo, purê, pacote, peru, poeta, pipa e pera. Depois diz, escolha cada uma delas uma sílaba. Então, em cada uma delas, eu vou escolher apenas uma sílaba. Então, já sei que uma sílaba pode ser uma consoante e uma vogal. São duas letrinhas juntas, certo? Ali eu vou formar uma sílaba. Então, lá no Paulo, olha só o exemplo que nós temos. Lá no Paulo, quando eles foram imprimir o nosso livro, deu erro de impressão, porque só circulou a letra O. Eu quero uma sílaba. Mas como lá eu tenho cabelo, quer dizer que o livro escolheu o Lô, a família do Lô. Então, a última sílaba tem que ser a minha última sílaba da outra palavra. Cabelo. Ai, prof. Jéssica, mas eu queria escolher o pá. Então, a tua primeira sílaba, tua primeira palavra tem que começar com a sílaba pá. Lá embaixo eu tenho purê. Vou escolher uma sílaba. Escolhe uma sílaba, Iago. Pu. Pu. Eu vou escrever alguma coisa com pu. Pu. O que eu posso escrever com pu? Pu. Ga. A pulga do cachorro. Pu. Ga. Então, eu comecei com a primeira sílaba que eu escolhi. Então, eu vou escolher a sílaba e ela tem que estar no mesmo lugar. Ou no início, ou no meio, ou no final. Certo? Entenderam? Quem não entendeu, manda o WhatsApp para a prof, que a prof ensina novamente. Combinado? A prof. Jéssica tira as dúvidas. Essa é a nossa última atividade. Lá na nossa rotina, dizia assim, ó. Atividades no livro, bilíngue, lanche e continuação da atividade. Ou nós podemos fazer aqui na hora do bilíngue e deixar o bilíngue para depois. Ou faz a atividade do bilíngue e volta na atividade da prof. Jéssica, certo? Depois diz assim, ó, projeto literário. Esse projeto literário, vocês podem ler à noite com a família ou amanhã de manhã. Porque vocês lembram que toda sexta-feira a gente tinha um horário da biblioteca? Ou a gente poderia ler lá, ou levar o livro para casa, que era o que a gente fazia. Então, para ir para o segundo ano, eu preciso treinar a minha leitura. Ai, prof, mas hoje eu tô cansado. Tudo bem. Respira fundo, vai comer, vai brincar, vai assistir uma televisão, vai ficar com a sua família quando tiver mais calmo, mais tranquilo, porque o momento da leitura é esse. Principalmente quando a gente for dormir, certo? A prof deixou a história para vocês. Deixa eu me recordar. A Menina das Estrelas. Está lá em PDF, lá no material de apoio, lá no sistema da Unimestre, que a prof. Jéssica já colocou lá. E também a prof. Jéssica vai colocar lá no grupo de pais. Combinado? Bons estudos. Aproveitem cada minuto.
Não é porque estamos longe da escola que não vamos estudar. Vamos levar a sério, combinado? Porque a gente precisa se alfabetizar. É difícil, é complicado? É, mas não é impossível. Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Combinado? Beijos, fiquem com Deus, até amanhã.